Fala, companheirada, boa noite. Estamos aqui construindo aqui, começando mais uma TV Ocupe, né? Essa segunda-feira, 1º de junho de 2020. São 22 horas. Estou aqui em Baturité. Daqui a pouco vou dividir a tela aqui com o nosso companheiro Paulo Henrique, do coletivo Ocupe, lá diretamente de Fortaleza. As primeiras pessoas entrando aqui, entrou o Michel, forte abraço para você, o Michel que é de Guaramiranga, entrou o Josevan Abreu, que é um militante internacionalista aí da causa socialista. Daqui a pouco nós estamos dividindo a tela aqui com o Paulo Henrique, tá? Vou deixar logo aqui um comentário fixado aqui. Para quem quiser seguir o nosso perfil, Jair Castelo Branco, assim também como quem quiser seguir o perfil do coletivo Ocupe, né? um movimento importante, um movimento popular da periferia de Fortaleza, que hoje também está no interior do estado. Entrou mais aqui a Mara, o Renato Jorge, a Tânia, a Ângela, o Jorge manda boa noite para ti também, Jorge. Daqui a pouco nós estamos dividindo a tela aqui com o companheiro Paulo Henrique, do coletivo Ocupe. É um momento importante que a gente está vivendo, né? Ascende uma resistência antifascista no país, né? Isso é algo que nos motiva, porque a gente só estava vendo até agora a caravana do autoritarismo passar e ninguém se movimentar. Entrou mais aqui o Jorge Lima e o Júnior Bezerra. O Júnior Bezerra, que é um amigo nosso de Itapiúna. Daqui a pouco o Paulo Henrique está entrando aqui, dividindo a tela conosco. Como eu vinha falando, praticamente todos os finais de semana, todos os domingos, a gente estava assistindo atos, né, liderados ou com a participação do presidente, atos no sentido de fechar o Congresso, de fechar o STF e o brasileiro, o autoritarismo. E agora a gente está vendo uma reação antifascista no Brasil que muito nos motiva. Entrou também aqui o coletivo Ocupe. Está aí o nosso companheiro Paulo Henrique. Salve, salve, Jackson. Salve, galera. Desculpa a demora aí, porque problema técnico Né? aqui. Exatamente. Fiquei com inveja do teu fone. Vou colocar o fone aqui também. Pois vai. Faz teu nome. Estava dizendo, Paulo, que daqui a pouco a gente entra na pauta, mas estava dizendo que semanalmente, praticamente todos os finais de semana. Peraí. Tá me ouvindo e me vendo bem aí? Perfeitamente, meu camarada. A gente estava assistindo eventos, né, ou sob a liderança ou com a participação do presidente da República, em que ele liderava marchas pelo autoritarismo no país, e isso tudo sem uma reação, né? E aí, nesse momento, surge, né, ascende aí uma resistência antifascista no Brasil, né? Foram atos políticos que ocorreram ontem, mas hoje as redes sociais estão lotadas, sabe, de manifestações antifascistas, e isso anima a gente, né, na defesa dos direitos fundamentais do nosso povo. Registrar mais aqui o Augusto Braga, Miranda Daiane, o Josevan Abreu coloca um Nivos, Silway Oficial, Adriana Laís Lima, Lu Santos, Josevan, seja em Minneapolis ou aqui. Também fazendo referência ao absurdo, né, do George Floyd lá, né, não só desse caso, mas esse caso que ganhou muita repercussão no mundo todo, né? O Edson Westin de Pacuti está aqui com a gente, que também é outro internacionalista, mas que hoje contribui com o povo do Pacuti. Aí está aqui a Karine, o Josevan, somos 70%. Pois muito bem, Paulo, dê o seu boa noite aí para toda essa companheirada que está prestigiando a gente aqui. Salve, salve, galera. Meu boa noite aí para todo mundo.
Meu boa noite muito especial para os meus companheiros e para as minhas companheiras do Coletivo Ocupação Periférica, o OCUP. O meu boa noite aí para você, meu camarada Jairo. Satisfação mais uma vez estar aqui na TV OCUP. Paulo, eu fiquei tão empolgado com esse movimento Antifa que eu resgatei essa camisa aqui, que eu não sei se você lembra, a gente mandou fazer, né? Há 10 anos atrás, né? Acho que naquelas marchas em defesa pela educação. E aí eu tava aqui, poxa, como é que eu fico mais a caráter hoje? Eu achei ela aqui e fica esse salve aí a todos os movimentos. Na hora que eu te vi aí com essa camisa, deu uma saudade, assim, sabe, de reviver todo aquele tempo de início de militância. Eu estava no meu início, né, de militância partidária, tu já tinha uma história, mas eu dei uma recordação, assim, deu uma saudade, sabe, cara? Aquele tempo que a gente fazia as plenárias lá no Sintuf, era bom demais. Pois é, maravilha. Paulo, vamos aqui seguir o nosso roteiro aqui. Só registrando mais aqui, 243 Bert, Lé, 6803, Chapa Louco, que é do coletivo Outra Face, lá de Guarabiranga. Abraço aí pro Chapa Louco. O Edson West coloca boa noite a todos e uma ótima live. O Chapa Louco, salve guerreiros. Entrou mais ainda aqui o Malvado e a Andressa. Pois muito bem. Vamos começar, companheirada, como toda TV Ocupa a gente começa. Vamos fazer o nosso boletim do Covid-19. No mundo já são 6.259.887 infectados, com 375.208 mortes. Os Estados Unidos lideram essa triste contagem com 1.847.626 infectados. Já são 106.570 norte-americanos mortos pelo coronavírus. Paulo, vão passar 2.000 anos e os americanos não vão deixar de falar do coronavírus, porque com certeza. Impressionante a quantidade de mortos. Mas o Brasil caminha aceleradamente para chegar também a números absurdos. O Brasil já é o segundo no mundo em número de contágios. São 529.405 brasileiros infectados oficialmente, que nós sabemos da subnotificação, nós sabemos da quantidade irrisória de testes em relação aos outros países do mundo. E já ontem, né, o presidente andou a cavalo e não foi por acaso. Ele já estava comemorando os 30 mil mortos, que nós chegamos hoje a 30.058 brasileiros mortos. Então, quando deu 5 mil foi o Idaí, quando deu 10 mil foi o jet ski, quando deu 15 mil... Enfim, ele sempre comemora esses fatos tristes, né? É o principal propagandista da Covid-19 no mundo hoje. No Ceará são 50.504 casos oficiais. 3.188 irmãos cearenses já perderam a vida por conta do coronavírus. E olha só como é interessante, Fortaleza lidera aqui no Ceará com 24.104 casos confirmados. São 2.084 mortos só na nossa capital. Todos os bairros já têm casos de óbito. Mas o que é interessante, Paulo, interessante e perigoso para nós, lembrando que você está em Fortaleza, eu estou aqui em Baturité, aqui no maciço do Baturité, é que hoje a maioria dos casos confirmados no território cearense é no interior. 26 mil no interior e 24 mil na capital. Então, a gente estava aqui em cima da serra, assim, olhando mais ou menos a coisa, e hoje está todo mundo super preocupado com o avanço do coronavírus. E aí, irmão, dá a tua primeira palavra aí quando a gente chega nesse momento com 30.058 mortos no Brasil por coronavírus.
Primeiramente dizer que a maior parte dessas pessoas aí que perderam a vida em virtude da incompetência, do caráter sociopata e genocida do presidente da República, né? Só lembrando aqui um fato, que na década de 90, quando ele ainda era deputado, ele chegou ao ponto de dizer que se um dia eu fosse presidente do Brasil, teria que matar 30 mil pessoas, né? E hoje a gente chegou a essa marca aí de 30 mil brasileiros que perderam a vida em virtude do caráter sociopata e genocida dele, né? Então, ele está no caminho que ele sempre desejou, né? Um caminho de atrocidade, de matar os brasileiros. E ver um quadrúpede, né, como ele, montado a cavalo, comemorando a morte desses brasileiros, me deixa muito triste, me deixa muito revoltado, Jair. E um alento que me dá é ver, né, acho que a gente vai entrar nesse ponto ainda, é ver que a reação começou, né? Então a gente viu aí que também, apesar de toda a dificuldade que é de reunir as pessoas, né, em virtude da pandemia, em virtude de uma série de fatores, foi um alento, assim, você vê pessoas, né, democratas saindo às ruas, enfrentando a trupe fascista. Inclusive vamos aproveitar aqui a oportunidade para quem está assistindo ao vivo e para quem depois vai conferir no YouTube ou no Instagram mesmo, deixar aqui a nossa mensagem de camaradagem com todas as torcidas organizadas e com todos os movimentos antifascistas no Brasil, né? Nós temos algumas aqui no Ceará, mas a gente estende a todo o Brasil, que é muito importante. Eu vejo até com tristeza o fato dos partidos políticos do nosso campo estarem patinando, mas vejo com alegria outras organizações da sociedade se movimentando para a resistência. É isso aí, eu também achei louvável a atitude, assim, meio que de forma espontânea, né, e essa unidade que foi gerada entre as torcidas, que são rivais em campo, né, quando os times estão jogando, elas são rivais, e muitas vezes acabam proporcionando, né, um espetáculo bonito nas arquibancadas, e em outros momentos acabam proporcionando também momentos não muito agradáveis, né, que são os confrontos, mas que nesse momento de pandemia, esse momento de agressão à democracia, eles tiveram a iniciativa de se unirem e realizaram um dos atos mais bonitos até agora aqui do ano de 2020. E quem sabe, Paulo, cresça aquela máxima de nem guerra entre as torcidas, nem paz entre classes. Nós não estamos promovendo aqui nenhuma guerra, nada disso, mas a gente está querendo estimular, na verdade, a consciência de classe, né? Pois muito bem. O Paulo, diante do que a gente começou aqui, a sociedade hoje, como um todo, se mobiliza para discutir o que fazer, né? Como reagir, como sair desse quadro. Inclusive as articulações também da burguesia, como por exemplo do Grupo Globo, né, que é dos monopólios, ele é o grande monopólio brasileiro das comunicações. E ontem, né, 31 de maio, o jornal O Globo, que esse sim é o porta-voz de todo o conglomerado, ele lançou um editorial, né? E no editorial de domingo, 31/5, o jornal O Globo, da família Marinho, pregou a necessidade de um entendimento nacional. Entendimento este que deve contar com a colaboração do presidente Bolsonaro para o país sair do impasse vivido. Em determinado trecho do referido editorial, lê-se o seguinte: atentai bem, meus amigos e amigas. Abre aspas. Esta via política não deve excluir Bolsonaro, que, por sua vez, precisa fazer um gesto pelo entendimento. A melhor alternativa também para ele e seu governo. Com a pacificação, o presidente abrirá espaços de negociação no Congresso para além do Centrão, a fim de executar sua agenda, paralisada como tudo devido à crise política.
Aí ficam algumas indagações. Será que a família Marinho pensa que o capitão é um ingênuo, um bobo, um tolo, envolvido na marcha autoritária de forma desavisada? Ele tá indo para esses atos sem saber do que se trata? Acredita mesmo que ele pode ressurgir como um verdadeiro democrata? Foi uma sinalização para o entendimento por cima, ou seja, a Globo já querendo consertar de novo com o governo, né? Ou uma tentativa de colocar no colo do Bolsonaro um impasse? Eu ainda colocaria outras questões aqui. Eu vejo esse editorial completamente descolado da realidade. Com Sabe? certeza. Ele só é verdadeiro mesmo, ele só é verdadeiro quando ele coloca essa posição histórica da Globo de tirar da gente, tirar das forças progressistas, qualquer capacidade de construção de uma via realmente alternativa. Porque quando ela coloca que o Bolsonaro precisa consertar essa situação para colocar a agenda para frente, meu amigo, que agenda? Sabe? Será que depois da necropolítica a gente vai investir ainda mais sobre o corte de direitos das pessoas? Sobre a dilapidação do patrimônio nacional? Então, eu deixo aqui o meu escracho educado, né, a esse editorial, mas surgem essas inúmeras perguntas. Eu queria saber como é que você avalia tudo isso. Quer que eu registre uma galera antes ou quer falar logo? Não, deixa eu falar logo, Jairo. A galera vai Eu falei. participar aqui com a gente até o final e vai ter tempo. Na verdade, Jairo, o que eu avalio aí com essa jogada da TV Globo, né, quer dizer, das organizações Globo, é uma tentativa de dizer assim para o Bolsonaro, ó, vamos consertar as coisas. Já já a pandemia vai dar um tempo aí, a gente precisa consertar a economia. O que vem agora pela frente é uma situação complexa, a gente precisa desse entendimento, a gente precisa, através da via por cima, do acordo por cima, chegar a um consenso para o quê? Para que a gente tenha condições de impor a nossa agenda, porque, venhamos e convenhamos, a agenda do Bolsonaro, principalmente a agenda econômica do Bolsonaro, é a agenda das organizações Globo. Tanto é que quando você assiste a Globo falando da reunião ministerial do dia 22 de abril, ela fala de todos os ministros, com exceção do Guedes, né, do Paulo Guedes. Ele passa desapercebido, né? Então eles estão meio que perdidos e estão meio baratinados, tanto a Globo quanto a equipe econômica do governo, porque saiu agora recentemente um dado do primeiro trimestre, ou seja, no primeiro trimestre de 2020 o PIB encolheu 1,5%. Foi para o patamar de 2012. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É dizer que antes da pandemia chegar, antes da primeira morte acontecer, né, a gente já tinha 2 meses aí, ó. A primeira morte foi 16 de maio, 2 meses e meio, né? Então eles vão tentar colocar a culpa da estagnação econômica na pandemia, né, na crise sanitária. Mas não, essa agenda dele, do Paulo Guedes e do governo e da Globo também é uma agenda recessiva, é uma agenda que coloca toda a responsabilidade, todos os custos nas costas do povo, da classe trabalhadora. Então, eles precisam desse entendimento, porque esse clima de guerra, essa escaramuça que está ocorrendo aí entre Bolsonaro e organizações Globo, ela é prejudicial para a agenda da elite. Então, eles têm que chegar a esse entendimento. Por isso que a Globo lança um editorial nessa linha, pedindo um entendimento com o Bolsonaro e tentando cooptar todos os setores da sociedade para que a gente seja o boi de piranha, né? Seja usado como massa de manobra nessa estratégia, nessa tática deles aí. Então, eu acredito que é hora da gente fortalecer a oposição pela esquerda, né? Porque o que a gente está vendo aí é muito uma guerra institucional entre STF, entre a presidência da República. Então está na hora da gente também colocar água no caldo aí, né? Colocar as nossas pautas e não deixar eles fazer esse acordo por cima. Eu estou vendo aqui o Igor Lima, que é um
funcionário público e um professor amigo nosso, e eu já vi outros aqui, e o Paulo Guedes já chamou os funcionários públicos de parasitas, né? E nessa reunião ministerial ele disse que estava satisfeito, porque todo mundo pensava que ele estava, que estavam, que o governo estava tonto na história, e não, o governo já tinha conseguido colocar a granada no bolso do inimigo, que era o funcionário público, né? Agora já estava na pauta, antes da pandemia, a reforma administrativa, que mais uma vez é para atacar o funcionalismo público. Então que fique muito claro tudo isso, né? Deixa eu fazer um registro aqui, Paulo, depois você fala um pouquinho mais aí sobre o Paulo Guedes. Vai, tranquilo. O Malvado, a Andressa, a Bruna, Júlia, Lindo, o Luiz Charles, nosso companheiro lá da Petrobras, Grande Val Charles. Rosinoli, Samara, Cileide, a Cileide que é de Aracuiaba, o Matheus Mota, o Josevan Abreu coloca, e a nossa esquerda precisa retomar as ruas são do povo, não de nazifascistas. Entrou a Lili Catarina, Jesse Herr, o Luiz Charles, não tem jeito para o Bolsonaro. Entrou a Maiara Moraes, Josevan Abreu coloca, valei-me com esse editorial. O Charles coloca, a Globo é inimiga do povo brasileiro. Aí entrou o Igor Lima, a Samara, o Laidson Alves, de Pacoti, Guaramiranga, que é um cara que tem atuação na região muito forte. A Mirela Campos, o Berg Alves, Josevan coloca, criaram o monstro Bozo, acho que ele se refere ao presidente, e não sabem mais como controlá-lo. Convenhamos, em mais de 500 anos, a direita nunca teve, nem terá programa para construir o país. E aí, Paulo? Vamos lá, né? E eu percebo também, Jário, que há uma estratégia dos bolsonaristas e do Bolsonaro, uma estratégia de também se livrar da Rede Globo, né? Essa guerra que o Bolsonaro compra com a Rede Globo, ela não é uma guerra que ocorre por pequenas desavenças, não. Dá para perceber que o Bolsonaro está indo mesmo com gosto de gás para cima da Globo, e tentando, a fina força, empurrar a Globo para o campo progressista, empurrar a Globo para o socialismo, né? Reiteradas vezes ele diz que a Globo é uma organização socialista. Mas o que a Globo faz? A Globo até critica o Bolsonaro na pauta moral, mas quando chega na agenda econômica, que é o mais decisivo para a vida das pessoas, né? Ela vai e ela assimila a cartilha do Paulo Guedes sem nenhum constrangimento. A TV Globo, ela recebe, né? Vamos falar um pouco aqui da TV Globo. A TV Globo, ela recebe a sua concessão, né? De se tornar uma televisão, uma emissora, né? Ali, do período ditatorial, né? Ela assina, as organizações Globo assinam aquele manifesto que pediu uma intervenção militar, que culminou com o golpe militar de 64. As organizações Globo, até pouco tempo atrás, ainda não tinha desfeito não tinha feito uma autocrítica em relação a esse período, fizeram recentemente. Então, a Globo defende o neoliberalismo, o Estado mínimo, arrocho salarial, privatizações, e o cara vem querer a fina força empurrar a Globo para a esquerda. Pelo amor de Deus, francamente. É muita imbecilidade da parte dele e da parte daquelas pessoas que acreditam nesse discurso de que a organização Globo é de esquerda. Pelo amor de Deus, francamente. Quando a Globo ela se abre um pouco mais para essas questões identitárias, né? O mundo todo está se abrindo para isso, né? O mundo todo está se abrindo para isso. Uma questão até de mercado. Exatamente, entendeu? O mundo todo está se abrindo para isso. Tem uma agenda liberal com relação aos direitos LGBT, tem uma agenda liberal com relação ao meio ambiente, tem uma agenda liberal com relação a modais de transporte, por aí vai. Né? Pois é. Então, dentro dessa circunstância aí, Jairo, esse conflito Globo e Bolsonaro, ele é interessante para a gente, né? Até certo ponto, né? Eu acho que ele começa a ficar desinteressante
quando começa a surgir a questão das propostas de frente, né? Porque, por exemplo, até a Globo se animou pela construção de uma frente ampla, incluindo o Bolsonaro, né? Então, essa questão da frente ampla, frente amplíssima, ela tem que ter um limite, né? Para mim, eu acho necessário uma frente do campo progressista, né? Que a gente saiba medir até onde vai o campo progressista, né? Porque Ou a pelo Globo menos, não se enquadra nesse campo progressista de maneira nenhuma. ou pelo menos que esteja muito claro para todos os Uhum. envolvidos, né? O que está dentro dessa frente, né? Não pode ser uma flexibilização ainda maior, porque nós já temos partidos muito frágeis no nosso campo. Se a gente flexibilizar mais ainda para poder encaixar o Luciano Huck dentro da frente, é difícil. Aí fica complicado. Encaixar Luciano Huck dentro de uma frente dessa fica complicado, porque no futuro, aí para desfazer o nó na cabeça do povo trabalhador é difícil. Pois é, e a antipolítica ela já serve interesses contrários aos nossos. Está aqui a Carla Silva Santos, o Júnior Bezerra coloca: essa briga entre Bolsonaro e Globo só dá mídia para a Globo e o Bozo. Isso que eles querem. É como se fosse um retroalimentando o outro também. Isso funciona, viu? Isso funciona. Faz sentido mesmo. Mas, enfim, nós tivemos dois movimentos aí no sentido de oposição ao estado de coisas e que estava realmente tudo muito parado, a gente discussando aqui, mas um clima de pessimismo, né, Paulo? E aí nós tivemos dois movimentos. Tivemos o movimento dos 70%, né? Essa compreensão de que somos 70%. Por quê? Porque fica muito cristalino em todas as pesquisas de opinião de que aquele público fiel ao Bolsonaro, aquele público que diz que o Bolsonaro está sendo excelente no combate à pandemia do coronavírus, esse público, ele oscila, mas ele não passa mais dos 30%. Então, contando com o voto nulo, com o voto branco, com oposição de direita, oposição de esquerda, enfim, com todo mundo, nós seríamos 70% a esse estado de coisas, né? Então, esse foi um movimento. E o outro movimento foi o Antifa, né? Que foram as manifestações, inclusive de rua, né? De antifascistas. Falar um pouquinho disso aqui para vocês, para trazer para discussão. Neste domingo também, 31 de maio, pelo menos 4 capitais brasileiras, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre, registraram atos a favor da democracia e contra o governo de Jair Bolsonaro. Em São Paulo, centenas de manifestantes participaram do ato na Avenida Paulista, que muita gente noticiou como um ato da Gaviões, mas tinham pessoas de diferentes torcidas, né? Muita gente da Gaviões da Fiel, mas de outras torcidas também. Tinha gente da torcida do Palmeiras, Santos, né? São Paulo, então foi bem amplo mesmo. A manifestação foi convocada por torcidas antifascistas de futebol. Ao final da manifestação, houve cenas de violência e confronto com repressão policial. Um grupo de manifestantes a favor de Jair Bolsonaro também esteve presente na região e foi isolado pela polícia militar. Uma manifestante bolsonarista chegou a ser escoltada por policiais após surgir com um taco de beisebol entre os manifestantes contra o governo Bolsonaro. No Rio de Janeiro, uma torcida organizada do Flamengo também realizou um ato pela democracia no bairro de Copacabana. Assim como em São Paulo, a manifestação foi dispersada pela polícia com o uso de bombas de efeito moral. Manifestantes pró-Bolsonaro também estavam na região e foram isolados por policiais a fim de evitar conflitos. Belo Horizonte e Porto Alegre também registraram confrontos. Aqui eu queria deixar o registro que eu não sou daquela turma que automaticamente coloco os profissionais de segurança pública como inimigos e como aliados do Bolsonaro, que eu não quero nem conversa com vocês. Eu não me associo a esse pensamento. Eu não acho sequer, taticamente falando, inteligente você, sem o Bolsonaro fazer nada por essas categorias, a não ser de legitimar a violência de parte dessas categorias, mas efetivamente não fez nada.
a gente rebolar todo esse pessoal no colo do Bolsonaro. Hoje mesmo eu falei com uma pessoa que é profissional de segurança pública, que a pessoa está militando fortemente contra o Bolsonaro. Então, mas eu queria fazer um registro aqui. É impressionante a diferença de tratamento que as forças policiais dão aos manifestantes pela democracia e aos manifestantes bolsonaristas. Impressionante. É como se eles tivessem o dever de garantir o direito de liberdade de expressão aos bolsonaristas e como eles estivessem com a ordem de evitar a turba dos manifestantes pela democracia. Então, faço questão de fazer esse registro aqui. Pois é, Jairo. Então, aí também é mais uma contradição, né? Dentro da sociedade, né? Dentro de uma instituição da sociedade. Porque, veja bem, apesar do Bolsonaro ele ter maioria, né? Os bolsonaristas serem maiorias dentro das instituições de segurança pública, a gente vê também exemplos bonitos de profissionais da área de segurança pública. Eu poderia citar um aqui no caso em específico, a turma aí do pessoal do Zarcone, né, os policiais antifascistas, né, que não começaram agora não, eles já estão há um certo tempo aí debatendo um outro paradigma de segurança pública. Orlando Então, Zarcone. Exatamente, é uma categoria que a gente deve disputar, sim, com toda certeza, assim como disputar todos os setores da sociedade. A gente deve disputar, por quê? Porque nós do campo progressista, como o José Van falou, a direita nunca teve um projeto de construir uma nação, não. Diferentemente de nós do campo progressista. Quando você vai para o campo progressista, existem múltiplos, diversos projetos para o país, né? Então, esses projetos que devem ser colocados na ordem do dia, que devem ser pautados na hora do diálogo com essas categorias, tá entendendo? Também eu faço essa observação. E já trazendo aqui para as manifestações de domingo, eu estava um pouco desanimado, descrente, meio que desesperançoso com a situação, né, sabe? Que às vezes a gente fica meio, poxa, mas todo final de semana a gente vai para a live, todo final de semana a gente relata os comícios pelo coronavírus, essa galera saindo nas ruas, e etc, 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 e a gente tendo que, por respeito à vida, por respeito à ciência, por respeito a tudo, tendo que ficar dentro de casa resguardado, né? Agora, esse final de semana ele foi bastante entusiasmante para mim, né? Por quê? Porque quando eu vi, eu me senti representado, sabe? Poxa, queria estar lá, queria fazer parte, queria estar vivendo esse momento junto com eles, né? Eu não faço parte de nenhuma torcida organizada. Eu sempre tive apreço, né? Eu torço Ferroviário, eu sempre tive apreço por uma torcida do Ferroviário Atlético Clube, que é a Resistência Coral, que é uma das primeiras torcidas antifa, né? Então, quando vi essas manifestações, eu fiquei, poxa, já vai chegar aqui no Fortaleza, e eu, juntamente com a torcida do Ferroviário, meu time do coração, vou poder defender a democracia junto com meus companheiros. Outra coisa, Jair, que também me deixou um pouco assim apreensivo, foi em relação à narrativa, né? Porque até agora a gente tem defendido a narrativa científica, né? A narrativa de defesa da vida, a narrativa de lutar contra a pandemia do coronavírus, né? À medida que a gente deixa a emoção tomar de conta e parte para as ruas, muito me preocupa a questão da gente perder essa narrativa, sabe? Porque o campo bolsonarista, eles não fazem nem questão de defender essa narrativa, e nós fazemos. E à medida Até que a gente porque parte... o coronavírus não existe. Para eles, né? Exatamente. Então, quando a gente parte para as ruas, para as manifestações de massa, né? Por mais que a gente respeite ali as questões básicas, né? O uso da máscara, distanciamento, por mais que a gente faça tudo isso, respeite todas as normas, a gente vai estar acabando meio que dando espaço aí para que a gente perca essa narrativa de defesa da vida, a narrativa de defesa da ciência, a narrativa de luta contra o coronavírus. Mas, enfim, eu não quero... Isso aqui foi só uma ponderação que eu coloquei na minha cabeça, mas hoje eu vou ser sincero para você. O meu desejo, a minha vontade era realmente de estar nesse enfrentamento, de ir para as ruas, combater esses fascistas, como o José Man falou. As ruas não é local para fascista, não. As ruas é local para o povo trabalhador, para a classe trabalhadora, os militantes socialistas, comunistas, libertários.
Não, inclusive eu penso que a recomendação nossa, ela não muda, fica em casa, entendeu? Inclusive eu expresso aqui que eu sou crítico a essa posição aqui de relaxamento, responsável, do jeito que quiserem chamar aqui no Ceará como estão fazendo. Que por mais que seja gradual, mas isso é unicamente pressão do capital, né? Não é estudo científico, não, isso é pressão do capital, porque os casos continuam crescentes aqui no Ceará, e, enfim. Infelizmente, daqui a pouco a gente vai ter que recuar de novo, e o recuo é a tradução de mais infectados e mortos, né? Não é o que a gente torce, não, mas é o que, sinceramente, eu acredito. Eu até, às vezes, escrevo lá no Twitter pro Camilo Santana, cordialmente, né? Companheiro, não faça isso, né? Não recue, não se dobre. Eu sei que a tarefa dele não é fácil, mas sou contra esse relaxamento. O Riquelme Kelvin, Evilânia Roberto, Márcio Silva, o Josevan coloca, somos 70%. O Charles coloca, percebi que vocês estão de preto representando os Antifa. Não foi combinado, não, caso. Não foi combinado, não, mas é isso aí mesmo. Pluritorcedores unidos. O Matheus coloca, compreensível a manifestação, só que não acham que essas manifestações iam aumentar mais ainda a quantidade de contaminados? Daí, vai no mesmo caminho, né? Inclusive, E o pior que eu não estou vendo aqui, não, mas eu acho que a minha fala responde aí a pergunta do camarada, né? responde, a gente só colocar que o fato positivo que a gente pode extrair aí é que passar desse período de quarentena vai ter luta, né? Vai ter Aham. luta. E a gente Então, conta aí quem com sabe. aliados novos, né, cara? Nessa conjuntura aí a gente está vendo que a gente vai contar com aliados novos, as torcidas organizadas, né? O Corinthians, há Exatamente. 20 anos, ela já foi protagonista de ações muito bonitas ali na época da ditadura, contra a ditadura, né, pela democracia. E A agora a democracia gente está vendo corintiana. que e agora a gente está vendo que não é só a torcida do Corinthians, né? Torcida de São Paulo, Ferroviário, Flamengo, Vasco, enfim, a torcida de vários clubes, né? Isso é E, importante. e quem não tinha torcida antifascista ainda está criando. O Chapa Louco coloca, ouvi dizer que o Hulk tem um projeto chamado Lata Velha para o Brasil. Creio eu que pelo andar da carruagem não vai sobrar nem a lata, meus amigos. Ele fez uma brincadeira, né? O Charles sorriu aqui, o Josevan. Sempre a força da polícia pende para o lado esquerdo. Aí o Josevan coloca, a Vagal critica o STF e ainda não foi presa. Precisamos trabalhar as forças militares. Não sei se ele está fazendo referência àquela moça nazista, né, a Sarah Winter, que ela está liderando uma célula da Ku Klux Klan que só vai sair de frente do STF quando os ministros renunciarem, né? Eu acho que vai Eu demorar. acho que também. Eles estão A Mich... parece que eles vão ah, cansar, né? Porque eles ficam em pé, né? Segurando uma vela, tipo Ku Klux Klan mesmo, né? Mas aí um recado acho. para essa negrada. Ei, um recado para essa negrada aí. O risco que corre o pau, corre o machado, né? Aqui fica a dica. Vai dar certo. Aí aqui a Michele Santos, aí o Josevan Abreu. O Leão esboçou uma luta antifascista aqui, o Nibs. Bom, bacana demais. A torcida do Fortaleza construir isso e as outras também. Muito bom. Aqui a Paloma, o Josevan coloca bora Leão contra o fascismo. Entrou também aqui o Lucas Xavier. Pois muito bem. Eu quero trazer outra pauta aqui que eu sei que o Josevan gosta. É que na contramão disso, né, se o nosso campo está querendo resistir, o Bolsonaro ele diversifica as ações. Ele alimenta o rebanho fanatizado, mas ele também procura fazer alianças com aquilo que é mais pragmático do Congresso Nacional. Pragmático é uma palavra bem educada, aquilo que é mais sujo do Congresso Nacional, que é o centrão, né? Desde a campanha presidencial, em 2018, o Bolsonaro critica o centrão no Congresso Nacional.
Quando o Alckmin, né, o candidato do PSDB, o Geraldo Alckmin, recebeu apoio do Centrão, ele afirmou, o Bolsonaro afirmou que o Alckmin havia se cercado do que há de pior na política brasileira. O general Heleno, no dia do lançamento da candidatura, ele até cantou, né? Ele tentou cantar lá que se gritar pega Centrão, não fica um, meu irmão, né? No mesmo tom, em uma entrevista para a Band, em julho de 2018, Bolsonaro afirmou que as negociações com o Centrão, como forma de segurar a governabilidade, deveriam acabar. Não tinha outra opção, tinha que acabar com esse tipo de negociação. Por quê? Porque alguém poderia até caçar o mandato de Bolsonaro, mas que não seria por corrupção nem por omissão. Ele jamais sentaria na mesma mesa com o Centrão. Isso tudo numa grande performance, porque o Bolsonaro sempre esteve filiado a partidos de Centrão, né? Das eleições de 2018 para hoje, o tom mudou. O governo federal nomeou o Marcelo Lopes da Ponte, que é ex-chefe de gabinete do Ciro Nogueira, senador e presidente do PP, para a presidência do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é um fundo riquíssimo. Ele entra no lugar da Karine Silva Santos, que foi demitida hoje. A nomeação ao PP ocorre 2 semanas após o Bolsonaro entregar uma diretoria do mesmo fundo ao PL, que é o Partido Liberal. Também nesta busca por atrair apoio do Centrão. Além disso, também já negociou o DENOX, com a nomeação do Fernando Marcondes de Araújo Leão, como diretor-geral. E hoje, na madrugada de hoje para amanhã, o que promete é um diário oficial recheado de nomeações do Centrão. E aí, Paulo? O que está valendo? É o discurso do moralismo ou é a prática do pragmatismo de salvar o mandato, custando o que custar? O Bolsonaro ele tem na cabeça uma coisa muito objetiva, né? Ele quer continuar no poder, no governo, ele quer ampliar o seu poder dentro do governo, né? Ele quer calar a oposição e para isso ele precisa o quê? É necessário que ele se blinde de qualquer eventual processo de impeachment. E ele está fazendo nas regras do jogo aí estabelecidas no país há 30 anos, ele está fazendo o que todo mundo fez. Então ele está se queimando de um lado, mas pelo outro lado ele está se blindando, né? Por quê? Porque se ele compra esse Centrão, ele está blindado. O Rodrigo Maia, se um dia resolver, que eu acredito que não vai tomar essa iniciativa, porque ele, enquanto presidente da Câmara, era para ter tido uma atitude mais ousada, né? Ou seja, era para ter tido uma atitude mais coerente com o cargo que ele ocupa, né? Que era de pautar o impeachment. Então, eu acho que o Rodrigo Maia não vai fazer isso. Porém, o Bolsonaro, que não é besta, sabe onde as andorinhas dormem, sabe como é que a banda toca. Ele se blindou, comprou aí o seguro impeachment. Ou seja, hoje, qualquer um dos 30 impeachment, de 30 processos, 30 pedidos de impeachment, que forem pautados na Câmara, nenhum vai para frente. Por quê? Porque o Bolsonaro já conquistou a maioria dele. Se não conquistou a maioria, ele pelo menos garantiu ali os 200 deputados que podem barrar qualquer processo de impeachment. Então, dentro dessas circunstâncias aí, a gente vê e fica muito claro e que a gente consiga explicar isso didaticamente para aquele povo que ainda está ali na base do Bolsonaro, aquele povo, não os bolsonaristas, né, porque a gente sabe que com o bolsonarista não tem diálogo. Né? Mas tem um povo ainda que está um pouco iludido, que está acreditando, deixa o homem trabalhar, não sei o quê. É a gente elucidar tudo isso. O Bolsonaro é um sujeito que fala uma coisa e faz outra. Então, se ele está dizendo que é contra a corrupção, não se engane, ele também, qualquer hora, vai aparecer um escândalo de corrupção dele. Então, vamos esclarecendo as pessoas, mostrando, o Bolsonaro, na campanha dele, ele disse que não negociava com o Centrão, que o Centrão era tudo que há de pior na política, e agora ele está abraçado com o Centrão, distribuindo cargos. Já a gente vai ver
pessoas do Centrão ocupando o primeiro escalão aí do governo, né? Por enquanto está ali por baixo, mas quando o Centrão botar a faca mesmo no pescoço, vai exigir Ministério da Saúde já, né? É isso aí que a gente está vendo. O Pazuello, eu acho que ele não se sustenta no cargo por incompetência técnica, já ele não cai também, né? E não que o Bolsonaro tenha apreço por quem tem competência, né? Pelo contrário, ele tem a verdadeira ojeriza. Mas já o Centrão bota a faca no pescoço dele e vai exigir cargos chaves na administração federal, nos ministérios, né? Eu acredito, Paulo, que tanto você como os amigos que gentilmente nos assistem aqui, e eu aproveito aí para pedir, quem não segue ainda o Jairo Castelo Branco, quem não segue o Coletivo Ocupe, e quem não segue o Paulo Henrique, que por favor faça, eu acredito que todos lembram da greve da Polícia Militar que teve aqui no estado do Ceará esse ano, e um movimento muito politizado, né? E teve uma declaração feita hoje pelo Sérgio Moro que chamou muita atenção. Eu queria que vocês fizessem um link aqui na memória de vocês com o que eu vou passar para vocês aqui agora. Sérgio Moro, o presidente Bolsonaro criticou a atuação dele no Ministério da Justiça, disse que se livrou do Sérgio Moro, porque ele tinha uma posição que era diferente da do governo e tal. Aí o Sérgio Moro escreveu a seguinte nota: algumas verdades necessárias. Sobre as declarações do presidente no Alvorada sobre minha gestão no Ministério da Justiça e Segurança Pública, presto os seguintes esclarecimentos. 1. As medidas de isolamento e quarentena são necessárias para conter a pandemia do coronavírus e salvar vidas. Devem certamente ser acompanhadas de medidas para salvar empregos, renda e empresas. Sempre defendi que as medidas deviam ser aplicadas mediante diálogo e convencimento. Mas a legislação prevê como um recurso excepcional a prisão, conforme artigo 268 do Código Penal. A portaria interministerial número 5 sobre medidas de isolamento e quarentena por mim editada junto com o ministro Mandetta apenas esclarecia a legislação e deixava muito claro que a prisão era medida muito excepcional e dirigida principalmente àquele que, ciente de estar infectado, não cumpria isolamento ou quarentena. Durante minha gestão como ministro da Justiça e Segurança Pública, dialoguei com o secretário de Segurança dos Estados e do Distrito Federal para evitar ao máximo o uso da prisão como sanção ao descumprimento de isolamento e quarentena. Inclusive, isso foi objeto expresso de reunião por videoconferência com o secretário de Segurança no próprio 22 de abril de 2020. Acredita em construir políticas públicas mediante diálogo e cooperação, como deve ser, de nada adiantando ofensas ou bravatas. Atenção a partir de agora, todo mundo. Sobre políticas de flexibilização de posse e porte de armas, são medidas que podem ser legitimamente discutidas, mas não se pode pretender, como desejava o presidente, que sejam utilizadas para promover espécie de rebelião armada contra medidas sanitárias impostas por governadores e prefeitos, nem sendo igualmente recomendável que mecanismos de controle e rastreamento do uso dessas armas e munições sejam simplesmente revogados, já que há risco de desvio do armamento destinado à proteção do cidadão comum para beneficiar criminosos. A revogação pura e simples desses mecanismos de controle não é medida responsável. Sobre a ofensa pessoal feita, meu entendimento segue de que quem utiliza desse recurso é porque não tem razão ou argumentos. Curitiba, 1º de junho de 2020, Sérgio Fernando Moro. Complicado. Jairo. Ministro Sérgio Moro está dizendo aqui que o presidente Bolsonaro tinha a intenção de flexibilizar ou facilitar a posse e o porte de armas para construir rebeliões contra os governadores e prefeitos. No mesmo instante, ele queria revogar os mecanismos de controle sobre essas armas. A milícia se tornou uma política de Estado no Brasil, é isso? Jairo, isso aí, se eu não me engano, já tem um pessoal do Ministério Público
investigando aí a revogação de umas portarias do Exército que tratavam sobre o aumento, né, do número de munição que poderia ser comprada por civis, e outra portaria que dizia respeito ao rastreamento das armas de fogo, né? Bolsonaro está por trás disso aí, da revogação dessas portarias que limitavam a quantidade de munição para os civis e o rastreamento das armas de fogo. Então, tudo isso aí é manobra para quê? Manobra para que essa galera aí do clube de caça, manobra para que a galera dos clubes de tiros, manobra para essas trupes maluquetes aí se armem, cara, porque ele sabe que ele precisa se manter no poder. E ele sabe que para isso ele está disposto a ir até as últimas consequências. E as últimas consequências a gente sabe quais são. A guerra civil, na pior das hipóteses, né? No caso, ele precisa ter o exército paramilitar, né, dele preparado, porque se ele não tiver o apoio das Forças Armadas, da instituição Exército, das instituições Exército, Marinha e Aeronáutica, ele tem o exército dele paralelo, recheado de ex-militares, né, militares reservistas, maluquetes que são doidos por uma guerra. Então, ele está fazendo tudo isso aí no intuito de armar esse povo para que, na hora necessária, ele possa contar com essa galera aí para o combate. Entrou aqui a Regina Guimarães, a Joelma, o Josevan Abreu coloca. Abraço, Joelma. Ele foi parido do Centrão, né? Aí ele chama ele de vagabundo. Não sei a quem ele se refere, eu acho que é o presidente. Aí pois como eu já disse, né? Tanto vagabundo nesse governo, que é bom quando a gente colocar vagabundo, aí tem que colocar fulano de tal. Não, mas ele falou aqui que foi o Bozo, eu acho que é o presidente. Sim. Ele coloca, rapaz, a continuar, o Bozo já era, o desmonte vai a galope, univos. Entrou a Francimeire Paixão, a Kelly Faustina da Silva, o Josevan Abreu coloca o Maia e o Lombra não vai. Ambos rabo preso em suas respectivas cadeiras. A Daniela 225 entrou, o Chapa Louco coloca, quando a torcida do nosso povo vai bater lá na portinha do presidente? Aí entrou aqui a Bruna Santos, a Lene Lopes, Piani, Newton, Marcelo Barros, Josevan colocar alguma dúvida que ele quer armar os nazistas contra a gente, os milicianos? Bom, rapidinho nós estamos chegando aqui na reta final, mas tem duas questões rapidinho para a gente colocar aqui. Primeiro, uma manifestação já de hoje à noite, né, do presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, que ele, em entrevista, né, ele se posiciona, diz que todo brasileiro responsável e democrata deveria estar alarmado com o que está acontecendo no país e que o que ocorre aqui é um fenômeno único no mundo em termos de combate à pandemia do coronavírus. Bolsonaro trabalha pela queda da democracia e nunca escondeu isso. Ele também se diz bastante preocupado com os atos golpistas e que Bolsonaro quer armar seus apoiadores. Aqui eu queria manifestar, o Paulo também, obviamente, pode comentar, a importância, né, de hoje a OAB ter esse posicionamento, a OAB que já foi uma instituição que somou um esforço importante em muitas lutas, inclusive pela redemocratização do Brasil, mas que a época do golpe parlamentar de 2016 teve uma postura lamentável. Então, hoje a OAB se levantar é mais uma força importante para nós, né, Paulo? Exatamente, isso é a importância da democracia, né? Em outrora, tinha um presidente que era mais alinhado aos setores golpistas, né? E agora o Felipe Santa Cruz aí mostrando mais sensibilidade, mais apreço pelo campo progressista. Essa que é a importância da democracia, quer seja numa instituição, né, não governamental, quer seja a democracia propriamente dita, enquanto regime político. Então a gente deve lutar, e aí parabéns ao Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, pelo posicionamento que ele vem tendo aí nos últimos acontecimentos, né, virtude dos últimos acontecimentos. E aqui a nossa última temática de hoje aqui, turma boa. Aqui o Josevan coloca, grande voz de resistência, o presidente da OAB teve seu pai torturado. Inclusive importante registrar isso mesmo. E entrou mais aqui o Off Jonathan. Nós tivemos conhecimento do caso do George Floyd dos Estados Unidos
e das manifestações que decorreram disso e que continuam acontecendo fortemente nos Estados Unidos. Hoje, Donald Trump atacou os manifestantes e ameaçou usar os militares contra o terror doméstico. Em pronunciamento nesta segunda-feira, afirmou que as ruas dos Estados Unidos foram tomadas por anarquistas profissionais. Estes não são atos de protesto pacífico, são atos de terror. Seguindo a mesma linha, o deputado Eduardo Bolsonaro declarou que iria denunciar o deputado Glauber Braga e a deputada Sâmia Bonfim por ter participado de atos de terrorismo no Brasil no dia de ontem. A criminalização dos movimentos sociais não poderia ter dois representantes melhores do que Donald Trump e Jair Bolsonaro. Com toda certeza. Essas pessoas são pessoas assim que não respeitam o contraditório, né? Não conseguem jogar o jogo da democracia, né? E essa resposta que está ocorrendo nos Estados Unidos, ela vai ocorrer no restante do mundo, sobretudo naqueles países que não conseguiram dar uma resposta satisfatória na questão da pandemia. O estopim dessa situação, dessa rebelião popular nos Estados Unidos foi a questão do assassinato do George Floyd, né? Negro, que foi brutalmente assassinado por um policial branco, que os Estados Unidos já tem toda essa questão aí de racismo estrutural, assim como o Brasil também tem, né? Então, para além dessa resposta a esse crime, né, racial que ocorreu nos Estados Unidos, também tem como pano de fundo essa rebelião popular a situação na qual o país se encontra. O que eu quero dizer? A situação da crise sanitária e a situação também da crise econômica, porque os Estados Unidos, desde 2008, vinham mal das pernas, né? Então, muitas das pessoas que estão indo na rua estão indo na rua em solidariedade, né? Como repúdio ao assassinato desse cidadão norte-americano negro, né? Brutalmente assassinado, mas também estão indo às ruas como resposta à crise econômica proporcionada pelo sistema capitalista, que é incapaz de satisfazer o bem-estar do povo na sua plenitude, quer seja num país desenvolvido, quer seja num país periférico como o Brasil. Aí, Paulo, o Bolsonaro responde às mortes do Covid-19, responde ao avanço do fascismo no Brasil e no mundo, tomando um copinho de leite. Ele com dois ministros, né, fazendo uma alusão aos supremacistas, aos nazistas. Uma coisa que já gerou repúdio no Brasil e no mundo, e que a gente queria expressar também aqui esse repúdio. Entrou aqui o Juan Fiuza, Mai, PPN, Josevão Abreu, Trump, canalha, pariu o Bolso aqui, vão cair 1 a 1, univos. Matheus Mota, teve muita gente que se aproveitou das manifestações para vandalizar e furtar lojas. Acredito que existe também, Matheus, uma narrativa nesse sentido, porque não é de hoje a tentativa de criminalizar os movimentos sociais, como se o grande fundamento da vida fosse o capital e não a garantia das necessidades básicas da maioria da população. Paulo, falta 1 minuto e meio para o Instagram nos interromper aqui. Tuas considerações finais, por favor. Mais uma vez, dizer que foi uma satisfação muito grande participar aqui desse momento aqui dessa live, né? E dizer também, deixar minha mensagem aqui final para vocês, galera, que acompanham a gente, que não façam desse momento aqui só um momento de assistir a gente, né? De serem apenas meros telespectadores do nosso canal. Aqui, ó, procurem uma organização política, né? Se organizem, porque o momento que está por vir é o momento decisivo. Se a gente quer mesmo derrotar o Bolsonaro, a gente vai derrotar o Bolsonaro só com uma organização política. Então, eu faço o convite para quem quiser vir participar do Ocupe, vai ser muito bem-vindo, tá entendendo? Mas não necessariamente precisa ser o Ocupe. Procure um partido político, procure um outro coletivo, procure o que quer que seja, mas se organize. É esse o recado que eu queria deixar aqui para vocês, galera. Eu queria dar uma boa noite para ti, Paulo, uma boa noite para todo mundo que participou aqui com a gente.
Eu também levanto essa bandeira que você falou agora. Acho que é importante até para a formação da gente. A gente não está sozinho, está Uhum. construindo coletivamente. A gente pensa que sabe tudo, quando a gente compartilha com os outros, a gente sabe que sabia só um pouquinho na construção tão bonita que é a construção coletiva. Mas é claro que eu sugiro o coletivo Ocupe, pelo caráter e pela força de toda essa turma boa.